O atacante Nicolas pode voltar para o Paysandu no mês de julho, na temporada de 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes deste assunto, que vem circulando nas redes sociais. Eu me chamo Guilherme, tenho um canal do Goiás, é o Goiás News. Lá eu falo sobre diversas notícias e um tópico também que coincidiu aqui com o canal do Black Card foi essa questão envolvendo o centroavante Nicolas. O que pensa a diretoria do Goiás em relação ao jogador de 33 anos de idade para a temporada que vem? Existe essa possibilidade dele começar a temporada no banco de reservas e se transferir, por exemplo, para a Série C do Campeonato Brasileiro no Papão? Até quando vai o seu contrato no Goiás? O valor, que o Verdão também fez para tirar o jogador da última Série C do Campeonato Brasileiro, ainda lá, do ano de 2021. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador que, de fato, caiu nas graças das duas torcidas, não só do Goiás, quanto também do Papão da Curuzu. Será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Na tela final eu vou deixar a nossa playlist aqui do canal também sobre diversas notícias do Papão, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sportpix.club, para você fazer aí os seus pitacos esportivos, nos jogos ainda do Campeonato Inglês, que já está de volta, isso mesmo, logo após o Natal, no dia 26, na segundona, com ótimas partidas, como por exemplo Arsenal e West Ham, esse jogo ao meio-dia, um pouco mais cedo Brentford e Tottenham, além disso Everton e Wolverhampton, Leicester City e Newcastle, e na terça-feira com ótimas partidas também, como por exemplo Manchester United e Nottingham Forest, Chelsea e Bournemouth, na quarta com Leeds United e Manchester City, ótimas cotações, jogaços, assim como na Copa do Mundo, a gente pode acompanhar no Campeonato Inglês com ótimas cotações e você fazendo aquela graninha extra já agora no finalzinho do ano com a Sportpix.club. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado, já vai lá, faz o seu cadastro e comece a divertir. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse jogador que vira e mexe, acaba sendo especulado no Paysandu muito por conta da sua ótima ligação em Belém, na sua passagem de 2018 até a metade do ano de 2021. Ele que foi negociado com o Goiás, o Nicolas ainda no mês de julho da temporada de 2021, e fez muito sucesso, não só na Série B daquele ano, quanto também nesta última temporada, terminando o ano no banco de reservas, mesmo assim sendo um jogador importante na composição de elenco e também na característica que o torcedor acabou se identificando. O presidente do Papão, o Maurício Ettinger, ele acabou respondendo uma pergunta na sua coletiva de imprensa ainda mais ou menos uns 10 dias atrás, enfatizando essa questão, essa procura no caso do Nicolas. Abre aspas. O Nicolas é um cara que sempre quisemos trazer de volta. Temos conversado, o contrato dele vai até o final de 2023. Então tem a intenção, mas agora o Goiás não libera. Nós já tentamos, vamos ter que esperar mais um pouco, fecha aspas, foi o que frisou o dirigente do Paysandu sobre essa questão envolvendo o Nicolas. De fato, o contrato dele vai até dezembro de 2023. Nesse início de temporada está totalmente descartado uma saída do jogador, exceto por mudanças excepcionais, uma eventual proposta absurda do futebol do exterior ou algo dentro desse sentido, mas está dentro do elenco para até mesmo cotado a começar como titular. Dentro do técnico Guto Ferreira, a diretoria do Goiás deve anunciar pelo menos mais um outro jogador para essa camisa 9. A tendência é que seja, por exemplo, o Matheus Peixoto, caso ele seja aprovado nos exames médicos e começando a temporada juntamente com o Nicolas. Acontece da seguinte forma, outra especulação que acabou rolando nas redes sociais, vou até deixar o print aqui para vocês, que existia uma possibilidade do Goiás liberar o jogador para o segundo semestre visando a Série C do Campeonato Brasileiro. E a torcida já pedindo esse retorno natural nas redes sociais e do Nicolas para o Papão na próxima edição do Campeonato Brasileiro. Existe essa possibilidade? Sim, mas é pouco provável. Vou explicar aqui para vocês um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto. Ele que a janela de transferências aqui no Brasil, ela só volta a abrir, se for seguir o mesmo cronograma de 2022, ela só reabre na metade do mês de julho, ou seja, já estaremos quase que na reta final, já caminhando para o finalzinho da Série C do Campeonato Brasileiro em direção ao quadrangular final. O que aconteceria para o Nicolas ele ser liberado no Goiás? A diretoria gosta muito dele, os jogadores também da mesma forma. A única possibilidade é se o Nicolas ou ele cair no rendimento horroroso e não ficar nem para a composição de elenco, o que eu acho muito pouco provável, porque digamos assim, que ele comece a temporada no banco de reservas e o Matheus Peixoto, ou eventualmente um outro camisa 9 que chegue no Goiás desponte no Campeonato Goiano, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana também, e o Nicolas fique ali no banco e insatisfeito com a sua situação. Algo que não aconteceu no ano passado, nesse ano, melhor dizendo, é bom a gente lembrar isso. Ele começou a temporada como titular, foi o artilheiro do Goiás no Campeonato Goiano, e para a Série A, ele que teve um pequeno problema de lesão na coxa,
o Pedro Raul assumir a condição de titular e foi o artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Goiás foi muito pouco utilizado com o Nicolas sendo esse jogador logo nos começos, nos 90 minutos iniciais. Apenas 5 vezes o Nicolas ele foi titular quando o Pedro Raul não estava junto com ele, né? Eles participaram de uma partida também. E mesmo assim, em momento algum, o Nicolas ficou insatisfeito com essa sua situação de teoricamente, né, banco de reservas, mas foi sim um jogador importante durante a competição. Então, a única maneira, na minha visão, do Nicolas deixar o Goiás na metade da temporada é se ele estiver insatisfeito com eventual condição de reserva, ou se o Paysandu fazer uma proposta financeira para o Goiás vantajosa, já que o seu contrato se encerra no final do mês de dezembro de 2023, a partir da metade do mês de junho ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro a partir do mês de janeiro, né, já integrando esse elenco desse novo clube a partir do mês de janeiro gratuitamente. Então, caso pinte uma oferta, por exemplo, de uma compensação financeira do Paysandu para liberar o jogador na metade da temporada e ele não esteja, por exemplo, sendo utilizado no Goiás, aí sim pode acontecer essa questão. Outra possibilidade, vai que o Goiás ache um outro camisa 9 aqui no futebol brasileiro, ou até mesmo no futebol mundial, uma disponibilidade muito boa dentro do seu elenco e imagine já fazendo essa substituição por um jogador mais jovem, já que, por exemplo, o Nicolas tem 33 anos de idade e uma eventual liberação para o Paysandu. São essas as possibilidades, na minha visão, uma chance mínima, já que o Nicolas ele se adaptou muito bem aqui a Goiânia, né? E também ao Goiás também, que vem dando as condições para ele. A torcida gosta bastante do Nicolas, então mesmo se ele fizer 5, 6 jogos ruins, dificilmente a torcida vai pedir a cabeça do jogador, muito pelo contrário. Neste ano de 2022 mesmo, quando faltou técnica, entregou, né, melhor dizendo, bastante raça. Então essas únicas possibilidades, só se o Paysandu abrir o bolso, fizer uma proposta ali vantajosa para o Goiás, ou o jogador, né, de fato não querer mais participar da metade do ano para frente, o que eu vejo também como, vai depender muito, né, dessas questões, mas é um jogador que se cuida muito bem, não vejo ele, por exemplo, tendo lesões ou algo dentro desse sentido, para ficar, por exemplo, muito insatisfeito, né, com a sua situação aqui no Verdão. Sobre os seus números na temporada, o centroavante Nicolas, que completou 33 anos de idade no comecinho do mês de outubro, né, ainda desta última temporada, entrou em campo 47 vezes, marcou 15 gols e também deu outras 3 assistências. Na disputa do campeonato estadual, foi o titular absoluto, né, somando 14 atuações com 8 gols marcados e 1 assistência, foi o artilheiro do campeonato, né, o Goiás que não tinha um artilheiro do campeonato estadual desde o ano de 2014, ou seja, começou muito bem a competição. Na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguiu participar de mais 29 partidas, sendo delas, né, 6 como titular, marcou 5 gols e também deu outras 2 assistências. Ele participou também na disputa da Copa do Brasil, lá nas fases iniciais, foi um jogador muito importante, marcou um gol contra o Souza da Paraíba no empate que classificou o Goiás na primeira fase, na segunda também um gol de cabeça contra o Criciúma, foi um jogador muito importante naquela ocasião. Na partida, nas 4 partidas, né, pelo Goiás na Copa do Brasil, ele foi titular em todas elas, marcando aí 2 gols na participação. Na Série A do Campeonato Brasileiro, como eu falei para vocês, né, dificilmente um outro jogador do futebol nacional seria titular na vaga do Pedro Raul, como ele engatou aquela sequência de vários jogos consecutivos, né, marcando gols. Mesmo assim, teve uma média de 34 minutos de participação em cada jogo e ele atuou uma vez como titular juntamente com o Pedro Raul, que foi no jogo contra o Atlético Paranaense. Lembro bem, o Goiás estava sem pontas e o Jair Ventura optou com esses 2 centroavantes de grande área para jogar mais a bola ali naquela direção. Tanto é que o Nicolas e o Pedro Raul marcaram gols, né? E o Nicolas nesse jogo marcou um gol e também deu uma assistência para o Pedro Raul. Uma grande vitória, né, do Goiás nesta última Série A. E sobre as suas questões, por exemplo, de características, ele participava basicamente de quase todos os jogos, entrando na segunda etapa, né? Foi um jogador que, como eu falei para vocês, quando não dava na técnica, ia na raça, fez um gol fundamental contra o Juventude, uma vitória do Goiás por 1-0 na Serrinha, né? Que basicamente ele não matematicamente, mas moralmente classificou o Goiás para a Copa Sul-Americana. Um gol também no último minuto contra o Ceará lá no Castelão, que evitou uma sequência de 4 derrotas, né, consecutivas. Aquele ponto matematicamente naquela hora não, mas salvou o Goiás do rebaixamento também, que foi o primeiro objetivo, né, traçado para essa temporada. Então sempre participava, nem que seja ali 4, 10, 15, 20 minutos, ele jogava no Goiás e muitas das vezes até mesmo como um segundo atacante, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui o mapa mostrando, né, para vocês também. Tem um pontinho muito forte, obviamente dentro da grande área, mas também saindo para buscar o jogo, seja no lado esquerdo ou também pelo lado direito do campo. Muito bom jogador, um cara que, se continuar no Goiás, nem fizer uma temporada tão boa quanto foi no ano passado, ou até mesmo melhor, né, sendo titular, vai sim ser um dos ídolos da história recente do Verdão, que pagou R$1.500.000 para tirar ele do Paysandu, né, R$700.000 iniciais e depois
pelo bônus, pelo acesso à Série A, mais 800 mil ao Papão. Na Série B do ano passado, 27 jogos, 6 gols marcados, pegando aqui as suas partidas como titular. Na última segunda divisão, foram 22 delas, né, como titular. Dos 26 jogos atuados, marcou aí 6 gols e também 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, torcedor do Papão, falando um pouco mais dessa situação, né, eu como torcedor do Goiás, entendendo bem esses dois lados, uma posição que o Paysandu sofreu bastante, né, sem ter essa referência de um goleador na última temporada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você conferir o meu canal do Goiás, o Goiás News. Lá eu falo sobre diversas notícias, especulações, mercado da bola, análise de partidas e muito mais. Vou deixar ele aqui embaixo, já faço esse trabalho basicamente há 2 anos, né? E tem aqui também o canal do Black Card, onde a gente fala sobre diversos clubes fora do eixo, assim como eu torço pro Goiás, né? Falo outros clubes grandes regionalmente aqui pelo Brasil, como o Paysandu, o rival, né? O Remo, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, CSA, CRB e muito mais. Vou deixar também na tela final a nossa playlist do Papão aqui no canal. Combinado? E o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, nosso apoiador do canal, a sportpix.club, para você fazer a sua aposta esportiva no campeonato inglês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!